Antônio Conselheiro continuou sem embaraços a sua marcha. De desnorteado apóstolo, pervagando nos sertões. E como se desejasse reviver sempre a lembrança da primeira perseguição sofrida. Volve constantemente ao Itapecuru, cuja autoridade policial, por fim, apelou para os poderes constituídos, em ofício onde, depois de historiar ligeiramente os antecedentes do agitador, disse-lhe 61. Fez neste termo seu acampamento e presentemente está no referido arraial construindo uma capela a expensas do povo. Conquanto esta obra seja de algum melhoramento, aliás, dispensável, para o lugar, todavia os excessos e sacrifícios não compensam este bem, e, pelo modo por que estão os ânimos, é mais justo e fundado o receio de grandes desgraças. Para que veja-se saiba quem é Antônio Conselheiro, basta dizer que é acompanhado por centenas e centenas de pessoas, que ouvem-no e cumprem suas ordens de preferência. As do vigário da paróquia. O fanatismo não tem limites e assim é que, sem medo de erro, e firmado em fatos, posso afirmar que adoram-no como se fosse um Deus vivo. Nos dias de sermões, terços e ladainhas, o ajuntamento sobe a 1000 pessoas. Na construção desta capela, cuja féria semanal é de quase 100.000 réis, décuplo do que devia ser pago, estão empregados cearenses, aos quais Antônio Conselheiro presta a mais cega proteção, tolerando e dissimulando os atentados que cometem, e esse dinheiro sai dos crédulos ignorantes, que, além de não trabalharem, vendem o pouco que possuem e até furtam para que não haja a menor falta, sem falar nas quantias arrecadadas que têm sido remetidas para outras obras do Chorrochó, termo do Capim Grosso. E depois de apontar a última tropelia dos fanáticos, havendo desinteligência entre o grupo de Antônio Conselheiro e o vigário de Inhambupe, está aquele municiado como se tivesse de ferir uma batalha campal, e consta que estão à espera que o vigário vá ao lugar denominado Junco para assassiná-lo. Faz medo aos transeuntes passar por alto, vendo aqueles malvados munidos de cacetes, facas, facões, clavinotes, e ai daquele que for suspeito de ser infenso a Antônio Conselheiro. Ao que se figura, este apelo, feito em termos tão alarmantes, não foi correspondido. Nenhuma providência se tomou até meados de 1887, quando a Diocese da Bahia interveio de novo, oficiando o arcebispo ao presidente da província, pedindo providências que contivessem o indivíduo Antônio Vicente Mendes Maciel que, pregando doutrinas subversivas, fazia um grande mal à religião e ao Estado, distraindo o povo de suas obrigações e arrastando-o após si, procurando convencer de que era Espírito Santo etc. Ante o reclamo, o presidente daquela província dirigiu-se ao ministro do Império, pedindo um lugar para o tresloucado no Hospício de Alienados do Rio. O ministro respondeu ao presidente, contrapondo o notável argumento de não haver, naquele estabelecimento, lugar algum vago, e o presidente oficiou de novo ao prelado, tornando-o ciente da resolução admirável do governo. Assim se abriu e se fechou o ciclo das providências legais que se fizeram durante o Império mais lendas. O conselheiro continuou sem tropeços na missão pervertedora, avultando na imaginação popular. Apareciam as primeiras lendas. Não as arquivaremos todas. Fundou o Arraial do Bom Jesus, e contam as gentes assombradas que em certa ocasião, quando se construía a belíssima igreja que lá está, esforçando-se debalde 10 operários por erguerem pesado baldrame, o predestinado trepou sobre o madeiro e ordenou, em seguida, que 2 homens apenas o levantem, e o que não haviam conseguido tantos, realizaram os 2 rapidamente, sem esforço algum. Outra vez, ouviu estranho caso a pessoas que se não haviam deixado fanatizar. Chegou a Monte Santo e determinou que se fizesse uma procissão pela montanha acima, até a última capela. No alto. Iniciou-se à tarde a cerimônia
A multidão derivou, lenta, pela encosta clivosa, entoando benditos, estacionando nos passos, contrita. Ele seguia na frente, a grave e sinistro, a descoberto. Agitada pela ventania forte a cabeleira longa, arrimando-se ao bordão inseparável. Desceu a noite. Acenderam-se as tochas dos penitentes, e a procissão, estendida na linha de cumeadas, traçou uma estrada luminosa no dorso da montanha. Ao chegar a Santa Cruz, no alto, Antônio Conselheiro, ofegante, senta-se no primeiro degrau da tosca escada de pedra, e queda-se estático, contemplando os céus, o olhar imerso nas estrelas. A primeira onda de fiéis enche logo o âmbito restrito da capela, enquanto outros permanecem fora ajoelhados sobre a rocha aspérrima. O contemplativo, então, levanta-se. Mal sofreia o cansaço. Entre alas respeitosas, penetra, por sua vez, na capela, pendida para o chão a cabeça, humílimo e abatido, arfando. Ao abeirar-se do altar-mor, porém, ergue o rosto pálido, emoldurado pelos cabelos em desalinho. E a multidão estremece toda. Assombrada. Duas lágrimas sangrentas rolam, vagarosamente, no rosto imaculado da Virgem Santíssima. Estas e outras lendas são ainda correntes no sertão. É natural. Espécie de grande homem pelo avesso, Antônio Conselheiro reunia no misticismo do intio todos os erros e superstições que formam o coeficiente de redução da nossa nacionalidade. Arrastava o povo sertanejo não porque o dominasse, mas porque o dominavam as aberrações daquele. Favorecia o meio e ele realizava, às vezes, como vimos, o absurdo de ser útil obedecia à finalidade irresistível de velhos impulsos ancestrais, e julgado por ela espelhava em todos os atos a placabilidade de um evangelista incomparável. De feito, amortecia-lhe a nevrose inexplicável placidez. Certo dia o vigário de uma freguesia sertaneja vê chegar à sua porta um homem extremamente magro e sucumbido, longos cabelos despenteados pelos ombros, longas barbas descendo pelo peito, uma velha figura de peregrino a que não faltava um crucifixo tradicional, suspenso a um lado entre as camândulas da cintura, e o manto poento e gasto, e a borracha d'água, e o bordão comprido. Dá-lhe o pároco com que se alimente, aceita um pedaço de pão. Apenas, oferece-lhe um leito, prefere uma tábua sobre que se deita. Sem cobertas, vestido, sem mesmo desatar as sandálias. No outro dia o singularíssimo hóspede, que poucas palavras até então pronunciara, pede ao padre lhe conceda pregar por ocasião da festa que ia realizar-se na igreja. Irmão, não tendes ordens, a igreja não permite que pregueis. Deixai-me, então, fazer a via sacra. Também não posso, vou eu fazê-la, contraveio mais uma vez o sacerdote. O peregrino, então, encarou o fito por algum tempo, e sem dizer palavra tirou de sob a túnica um lenço. Sacudiu o podas ao percatas. E partiu. Era o clássico protesto inofensivo e tranquilo dos apóstolos. Égira para o sertão. A reação, porém, crescendo, malignou-lhe o ânimo. Dominador. Incondicional, principiou de se irritar ante a menor contrariedade. Certa vez, em Natuba, estando ausente o vigário, com quem não estava em boas graças, apareceu e mandou carregar pedras para concertos da igreja. Chega o padre, vê a invasão dos domínios sagrados, irrita-se e resolve pôr embargos à desordem. Era homem prático, apelou para o egoísmo humano. Tendo a Câmara, dias antes, imposto aos proprietários o calçamento dos passeios das casas, cedeu ao povo, para tal fim, as pedras já acumuladas. O conselheiro não se limitou, desta vez, a sacudir as sandálias. Saiu-lhe da boca a primeira maldição, às portas da cidade ingrata. E partiu. Tempos depois, a pedido do mesmo vigário, certa influência
política do local o chamou. O templo desabava, em ruínas, o mato invadira todo o cemitério, e a freguesia era pobre. Só podia renová-los quem tão bem dispunha dos matutos crédulos. O apóstolo deferiu ao convite, mas fê-lo através de imposições discricionárias, relembrando, com altaneria distoante da pacatez antiga, a afronta recebida. Iam-no tornando mal. Viu a república com maus olhos e pregou, coerente, a rebeldia contra as novas leis. Assumiu desde 1893 uma feição combatente inteiramente nova. Originou a fato de pouca monta. Decretada a autonomia dos municípios, as câmaras das localidades do interior da Bahia tinham afixado nas tábuas tradicionais, que substituem a imprensa, editais para a cobrança de impostos, etc. Ao surgir esta novidade, Antônio Conselheiro estava em bom conselho. Irritou a imposição, e planeou revide imediato. Reuniu o povo num dia de feira e, entre gritos sediciosos e estrepitar de foguetes, mandou queimar as tábuas numa fogueira, no largo. Levantou a voz sobre o alto de fé, que a fraqueza das autoridades não impedira, e pregou abertamente a insurreição contra as leis. Avaliou, depois, a gravidade do atentado. Deixou a vila, tomando pela estrada de Monte Santo, para o norte. O acontecimento repercutira na capital, de onde partiu numerosa força de polícia para prender o rebelde e dissolver os grupos turbulentos. Estes naquela época não excediam a 200 homens. A tropa alcançou-os em Maceté, lugar desabrigado e estéril entre Tucano e Cumbe, nas cercanias das serras do Ovó. As 30 praças, bem armadas, atacaram impetuosamente a turba de penitentes depauperados, certas de os destroçarem à primeira descarga. Deram, porém, de frente, com os jagunços destemerosos. Foram inteiramente desbaratadas, precipitando-se na fuga, de que fora o primeiro a dar o exemplo o próprio comandante. Esta batalha minúscula teria, infelizmente, mais tarde, muitas cópias ampliadas. Realizada a façanha, os crentes acompanharam, reatando a marcha, a hégira do profeta. Não procuravam mais os povoados. Como dantes demandavam o deserto. O desbarato da tropa prenunciava-lhes perseguições mais vigorosas e, certos do amparo da natureza selvagem, contavam com a vitória enterreirando entre as caatingas os novos contendores. Estes partiram de fato, sem perda de tempo, da Bahia, em número de 80 praças, de linha. Mas não prosseguiram além de Serrinha, de onde tornaram sem se aventurarem com o sertão. Antônio Conselheiro, porém, não se iludiu com o inexplicável recuo, que o salvara. Arrastou a matula de fiéis, a que se aliavam, dia a dia, dezenas de prosélitos, pelas trilhas sertanejas fora, seguindo pré-fixado rumo. Conhecia o sertão. Percorrera-o todo numa romaria ininterrupta de 20 anos. Sabia de paragens ignotas de onde o não arrancariam. Marcará-as já, talvez prevenindo futuras vicissitudes. Endireitou, rumo firme, em cheio para o norte. Os crentes acompanharam-no. Não inquiriram para onde seguiam. E atravessaram serranias íngremes, tabuleiros estéreis e chapadas rasas, longos dias vagarosamente, na marcha cadenciada pelo toar das ladainhas e pelo passo tardo do profeta. Os crentes acompanharam-no. Não inquiriram para onde seguiam. E atravessaram serranias íngremes, tabuleiros estéreis e chapadas rasas, longos dias vagarosamente, na marcha cadenciada pelo toar das ladainhas e pelo passo tardo do profeta. Os crentes acompanharam-no. Não inquiriram para onde seguiam. E atravessaram serranias íngremes, tabuleiros estéreis e chapadas rasas, longos dias vagarosamente, na marcha cadenciada pelo toar das ladainhas e pelo passo tardo do profeta. Capítulo V. Canudos e antecedentes. Canudos, velha fazenda de gado à beira do Vazabarris.
Era, em 1890, uma tapera de cerca de 50 capuabas de pau a pique. Já em 1876, segundo o testemunho de um sacerdote, que ali fora, como tantos outros, e nomeadamente o vigário de Cumbe, em visita espiritual às gentes de todo despeadas da terra, lá se aglomerava, agregada à fazenda então ainda florescente, população suspeita e ociosa, armada até aos dentes e cuja ocupação quase exclusiva, consistia em beber aguardente e pitar os esquisitos cachimbos de barro em canudos de metro de extensão, 62 de tubos naturalmente fornecidos pelas solanáceas, canudos de pito, vicejantes em grande cópia à beira do rio. Assim, antes da vinda do conselheiro, já o lugarejo obscuro, aí. O seu nome claramente se explica, tinha, como a maioria dos que jazem desconhecidos pelos nossos sertões, muitos germes da desordem e do crime. Estava, porém, em plena decadência quando lá chegou aquele em 1893, Tijupares em abandono, vazios os pousos e, no alto de um esporão da favela, destelhada, reduzida às paredes exteriores, a antiga vivenda senhoril, em ruínas. Data daquele ano a sua revivescência e crescimento rápido. Aldeamento efêmero dos matutos vadios, centralizado pela igreja velha, que já existia, ia transmudar-se, ampliando-se em pouco tempo, na Troia de taipa dos jagunços. Era o lugar sagrado, cingido de montanhas onde não penetraria a ação do governo maldito. A sua topografia interessante modelava-o ante a imaginação daquelas gentes simples como o primeiro degrau, amplíssimo e alto, para os céus. Crescimento vertiginoso. Não surpreende que para lá convergissem, partindo de todos os pontos, turmas sucessivas de povoadores convergentes das vilas e povoados mais remotos. Diz uma testemunha em 63. Alguns lugares desta comarca e de outras circunvizinhas, e até do estado de Sergipe, ficaram desabitados, tal a aluvião de famílias que subiam para os Canudos, lugar escolhido por Antônio Conselheiro para o centro de suas operações. Causava dó verem-se expostos à venda nas feiras, extraordinária quantidade de gado cavalar, vacum, caprino, etc. Além de outros objetos, por preços de nonada, como terrenos, casas etc. O anelo extremo era vender, apurar algum dinheiro e ir reparti-lo com o santo conselheiro. Assim se mudavam os lares. Inhambupe, Tucano, Cumbe, Itapicuru, Bom Conselho, Natuba, Massacará, Monte Santo, Jeremoabo, Uauá, e demais lugares próximos, Entre Rios, Mundo Novo, Jacobina, Itabaiana e outros sítios remotos, forneciam constantes contingentes. Os raros viajantes que se arriscavam a viagens naquele sertão topavam grupos sucessivos de fiéis que seguiam, ajoujados de fardos, carregando as mobílias toscas, as canastras e os oratórios, para o lugar eleito. Isoladas a princípio, essas turmas adunavam-se pelos caminhos, aliando-se a outras, chegando, afinal, conjuntas, a Canudos. O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edificação rudimentar permitia à multidão sem lares fazer até 12 casas por dia e, à medida que se formava, a tapera colossal parecia estereografar a feição moral da sociedade ali acoitada. Era a objetivação daquela insânia imensa documento iniludível, permitindo o corpo de delito direto sobre os desmandos de um povo. Aquilo se fazia a esmo, adoidadamente. A aspecto original. A urbis monstruosa, de barro, definia bem a civitas sinistra do erro. O povoado novo surgia, dentro de algumas semanas, já feito ruínas. Nascia velho. Visto de longe, desdobrado pelos comoros, atulhando as canhadas, cobrindo a área enorme, truncado nas quebradas, revolto nos pendores, tinha o aspecto perfeito de uma cidade cujo solo houvesse sido sacudido e brutalmente dobrado por um terremoto. Não se distinguiam as ruas. Substituía-as dédalo desesperador
de becos estreitíssimos, mal separando o baralhamento caótico. Dos casebres feitos ao acaso, testadas volvidas para todos os pontos, comeeiras orientando-se para todos os rumos, como se tudo aquilo fosse construído, febrilmente, numa noite, por uma multidão de loucos. Feitas de pau a pique divididas em 3 compartimentos minúsculos, as casas eram paródia grosseira da antiga morada romana, um vestíbulo exíguo, um atrium servindo ao mesmo tempo de cozinha, sala de jantar e de recepção, e uma alcova lateral, furna escuríssima malevelada por uma porta estreita e baixa, cobertas de camadas espessas de 20 centímetros, de barro, sobre ramos de có, lembravam as choupanas dos gauleses de César. Traíam a fase transitória entre a caverna primitiva e a casa. Se as edificações em suas modalidades evolutivas objetivam a personalidade humana, o casebre de teto de argila dos jagunços equiparado ao wigwam dos peles vermelhas sugeria paralelo deplorável. O mesmo desconforto e, sobretudo, a mesma pobreza repugnante, traduzindo de certo modo, mais do que a miséria do homem, a decrepitude da raça. Quando o olhar se acomodava à penumbra daqueles cômodos exíguos, lobrigava, invariavelmente, trastes raros e grosseiros, em um banco tosco, 2 ou 3 banquinhos com a forma de escabelos. Igual número de caixas de cedro, ou canastras, um giral pendido do teto, e as redes eram toda a mobília. Nem camas, nem mesas. Pendurados aos cantos viam-se insignificantes acessórios, o bogó ou borracha, espécie de balde de couro para o transporte de água, pares de caçoais, jacais de cipó e os aióis, bolsa de caça, feita das fibras de caroá. Ao fundo do único quarto, um oratório tosco. Neste, copiando a mesma feição achamboada do conjunto, santos mal acabados, imagens de linhas duras, a objetivarem a religião. Mestiça em traços incisivos de manipansos, santos antonios proteiformes e africanizados, de aspecto bronco, de fetiches, Marias santíssimas, feias como megeras. Por fim as armas, a mesma revivescência de estádios remotos. O facão jacaré, de folha larga e forte, a parnaíba dos cangaceiros. Longa como uma espada, o ferrão ou guiada, de 3 metros de comprido, sem a elegância das lanças, reproduzindo os piques antigos, os cacetes ocos e cheios pela metade de chumbo, pesados como montantes, as bestas e as espingardas. Entre estas últimas, gradações completas, desde a de cano fino, carregada com escumilha, até a legítima de Braga, cevada com chumbo grosso, ao trabuco brutal ao modo de uma colubrina portátil, capaz de arremessar calhaus e pontas de chifre, a lazarina ligeira, ou ao bacamarte de boca de sino. Nada mais. De nada mais necessitava aquela gente. Canudos. Surgia com a feição média entre a de um acampamento de guerreiros e a de um vasto kraal africano. A ausência de ruas, as praças, que, à parte das igrejas, nada mais eram que o fundo comum dos quintais, e os casebres unidos, tornavam-no como vivenda única, amplíssima, estendida pelas colinas, e destinada a abrigar por pouco tempo o clã tumultuário de Antônio Conselheiro. Sem a alvura reveladora das paredes caiadas e telhados encaliçados, a certa distância era invisível. Confundia-se com o próprio chão. Aparecia, de perto, de chofre, constrito numa volta do vaza-barris, que o limitava do levante ao sul abarcando-o. Emoldurava uma natureza morta, em paisagens tristes, colinas nuas, uniformes, prolongando-se, onde antes, até as serranias distantes, sem uma nesga de mato, rasgadas de lascas de talcoxisto, male vestidas, em raros pontos, de acervos de bromélias, encimadas, noutros, pelos cactos esguios e solitários. O monte da favela. Ao sul, empolava-se mais alto, tendo no sopé, fronteiro à praça, alguns pés de quixabeiras, agrupados em horto selvagem. À meia
Encosta via-se solitária, em ruínas, a antiga casa da fazenda. Há uma banda, perto e dominante, um contraforte, o Morro dos Pelados, termina de chofre em barranca a prumo sobre o rio e este. Dali por diante progredindo numa inflexão forte para montante. Abarca o povoado em leito escavado e fundo, como um fosso. Ali vão ter quebradas de bordas a pique, abertas pelas erosões intensas por onde, no inverno, rolam acachoando afluentes efêmeros. Tendo os nomes falsos de rios, o Mucuim, Umburanas, e outro. Que sucessos ulteriores denominariam da Providência Canudos, assim circunvalado quase todo pelo Vazabarris, embatia ao sul contra as vertentes da favela e dominado no ocidente. Pelas lombas mais altas de flancos em escarpa em que se comprimia aquele nas enchentes, desatava-se para o levante segundo. O expandir dos planos ondulados. As montanhas longínquas fechavam-se em roda, formando, quase contínua, uma elipse de eixos dilatados. Feito postigos em baluarte desmedido, abriam-se estreitas, as gargantas em que passavam os caminhos, o do Uauá. Estrangulado entre os pendores fortes do Caipã, o de Jeremoabo. Insinuando-se nos desfiladeiros de Cocorobó, o do Cambaio, em aclives, investindo com as vertentes do Calumbi e o do Rosário. Ora, por estas veredas, prendendo, no se ligarem a outras trilhas, o povoado nascente ao fundo dos sertões do Piauí, Ceará, Pernambuco e Sergipe, chegavam sucessivas caravanas de fiéis. Vinham de todos os pontos, carregando os haveres todos, e, transpostas as últimas voltas do caminho, quando divisavam o campanário humilde da antiga capela, caíam genuflexos sobre o chão. Aspérrimo. Estava atingido o termo da romagem. Estavam salvos da pavorosa hecatombe, que vaticinavam as profecias do evangelizador. Pisavam, afinal, a terra da promissão, a Canaã sagrada, que o bom Jesus isolara do resto do mundo por uma cintura de serras. Chegavam, estropiados da jornada longa, mais felizes. Acampavam a gandaia pelo alto dos Comoros. À noite acendiam se as fogueiras nos pousos dos peregrinos relentados. Uma faixa fulgurante enlaçava o arraial, e, uníssonas, entrecruzavam-se, ressoando nos pousos e nas casas as vozes da multidão penitente, na melopéia plangente dos benditos. Ao clarear da manhã entregavam-se à azáfama da construção dos casebres. Estes, a princípio apinhando-se próximos à depressão em que se erigia a primitiva igreja, e descendo desnivelados ao viés das encostas breves até ao rio, começaram a salpintar, esparsos, o terreno rugado, mais longe construções ligeiras, distantes do núcleo compacto da casaria, pareciam obedecer ao traçado de um plano de defesa. Sucediam-se escalonadas, ladeando os caminhos. Marginavam-o de Jeremoabo, eretas numa e outra margem do Vazabarris, para Jusante, até Trabubu e o ribeirão de Macambira. Pontilhavam o do Rosário, transpondo o rio e contornando a favela. E espalhavam-se pelos cerros, que se sucediam em números segundo o rumo de Uauá. Inscritas em cercas impenetráveis de gravatais, plantados na borda de um fosso envolvente, cada uma era, do mesmo passo, um lar e um reduto. Dispunham-se formando linhas irregulares de baluartes. Porque a cidade selvagem, desde o princípio, tinha em torno, acompanhando-a no crescimento rápido, um círculo formidável de trincheiras cavadas em todos os pendores, enfiando todas as veredas, planos de fogo volvidos, rasantes com o chão, para todos os rumos, veladas por touceiras inextricáveis de macambiras ou lascas de pedra, não se revelavam à distância. Vindo do levante, o viajor que as abeirasse, ao divisar, esparsas sobre os cerros, as choupanas exíguas à maneira de guaritas, acreditaria topar uma rancharia esparsa de vaqueiros inofensivos. Atingia, de repente, a casaria compacta, surpreso, como se caísse numa tocaia. Para quem viesse do sul, porém,
pelo Rosário ou Calumbi, galgando o alto da favela, ou as ladeiras fortes que se derivam para o Rio Sargento. O casario aparecia a 1 quilômetro, ao norte, esbatido num plano inferior, francamente exposto, de modo a se poder, num lance único de vista, aquilatar-lhe as condições de defesa. Eram na aparência deploráveis. O arraial parecia disposto para o choque das cargas fulminantes, rolando impetuosas, com a força viva de uma queda, pelos aclives abruptos. O inimigo, livre de escaladas penosas, varejá-lo-ia em tiros mergulhantes. Podia assediá-lo todo, batendo todas as estradas, com uma bateria única. Tinha, entretanto, condições táticas preexcelentes. Compreenderás algum valbo inculto,